O convidado é Paulo Roberto Falcão, o melhor jogador da história do Inter. E do Inter saiu para virar o rei de Roma. E o tempo mostrou que ficou uma rusga, um conflito com o Internacional. Ou não. Quero saber desta história contigo daqui a pouco, Falcão. Atleta, comentarista e técnico. Técnico de futebol, que inclui passagens pela seleção brasileira e pelo Internacional, 2 vezes. Saiu do Inter demitido, as 2 vezes. Saídas traumáticas. Mas afinal, quem teve razão nestes episódios? Falcão ou o Inter? Paulo Roberto Falcão, há algum tempo não exerce a atividade de técnico. Por quê? A pergunta é direta, Falcão. O problema está nos clubes ou está no Falcão? Olha, Benfica, nunca se tem uma resposta definitiva que se é isso ou aquilo, né? Se não fosse seria muito fácil responder, evidentemente, mas aqui eu não tenho nenhuma dúvida de que quando você fica 3 meses no time, depois 25 dias no mesmo time, a resposta já está dada, né? Quando você lê e vê que o Klopp do Liverpool dá uma declaração de que não consegue entender como é que os treinadores brasileiros conseguem montar um time na medida que ele, às vezes, nem em um ano consegue montar. Klopp, hoje é o treinador da moda, campeão com o Liverpool e um profissional de grande destaque. Então, acho que você, no caso do Internacional, a minha culpa é 0. Com convicção? Não errou em nenhum momento? Não, eu estou dizendo em termos de demissão, né? Falando de demissão. É evidente que a gente erra, evidente, né? Mas como eu entendi a pergunta por demissão, ela só fez bem em demitir, perfeito. Erro de quem? Nesse caso, erro 0 meu, né? Nesse caso. Nesse caso. Mas e claro em outros... claro que, né? Porque em alguns momentos eu devo ter mexido errado, mas isso mexido errado, eu aprendi assim, ó. A gente tem que, quando você faz uma coisa e passa o tempo e você diz assim, pô, não devia ter feito aquilo, imediatamente me vem na minha cabeça o seguinte, vem cá, mas se naquela oportunidade eu fiz daquele jeito, é porque eu tive muito mais convicção de fazer daquele jeito do que fazer diferente. Então, imediatamente, eu me dou conta que não. Se eu pensasse hoje, talvez fizesse diferente. Mas, na época, o que eu fiz foi aquilo que eu pensei em fazer, que era aquilo que eu tinha que fazer. Um dia depois de 1 mês, 2 meses, eu disse, pô, por que eu fiz diferente? Não, eu só não fiz diferente porque naquela minha decisão, a decisão que eu tomei foi muito mais forte tomada que qualquer outra. Então, é muito fácil. Né? Sim. Agora, Falcão, tu não treina há algum tempo. Onde é que está o problema aí? Olha, e não sou só eu, tem muitos profissionais aí. No meu caso específico, eu tenho escolhido um pouco mais. Tá? Alguns times que eu poderia ter ido, umas exigências que eu fosse sozinho e que eu não levasse comissão. Isso eu já me dei conta que eu tenho que levar pelo menos os caras que eu trabalho, que possa entender meu método de trabalho e que eu possa delegar para eles. Porque existe um erro, né? O treinador, quer dizer, o comandante de uma comissão técnica, ele tem que saber delegar. O Brasil ainda não convive muito bem com isso, tá? Os times brasileiros, que se põe alguém para trabalhar lá, eu vivi isso no Internacional, eu defini o treinamento, eu digo, eu quero fazer com a minha comissão, que na época era eu, Julinho e o Ivan, e mais o pessoal do Internacional, estou falando agora de 2011, eu defini o treino de Julinho, eu vou fazer um treino assim, então tu toca lá que eu vou entrar na hora que eu tiver que entrar para corrigir. Aqui era entendido que quem desse o treino era o Julinho. Então, você imagina nós levar algumas pessoas que identificam isso, no futebol europeu, eles vão ver lá o treinador do Manchester, ele ficava sentado olhando o treino, no dia do jogo estava ele lá, no dia da definição era com ele, no dia... Eu vou te contar uma história que aconteceu aqui no Internacional, teve um treino lá que eu queria ver melhor alguns jogadores, eu fui para a tribuna. Deu o tempo, Falcão, mas a história é boa, vamos seguir. Eu fui para a tribuna para ver um pouquinho mais, pelo menos no início do treino. E nesse treino estava o Charles, que estava no Internacional, depois foi mandado embora, estava no esporte, está no Ceará hoje. Então, um cara que eu via que tinha potencial. Mas eu olhei de cima.
porque de cima tu vê melhor. Depois eu desci, ajeitei que eu queria deitar. Até porque eu sempre digo, o comentarista vai ver melhor, que vai lá em cima. Mas aí eu vi algumas pessoas dizendo que eu tinha que estar dentro do campo e tal. Então nós vivemos eu não me preocupo com isso, mas nós vivemos uma cultura de futebol com muitas dificuldades. Por exemplo? Essa eu estou dizendo, quer dizer, você tem uma ideia, Benfica, você é meu auxiliar, tá? Eu quero fazer um time, por exemplo, vou fazer uma marcação sob pressão, campo curto, menor. Então, quem tem a bola tem que aparecer para jogar e quem tem sem a bola tem que apertar. Não pode deixar os caras jogar, mas organizado, mais ou menos na posição. Então, eu passo isso e quero que seja executado. Eu estou de fora olhando, porque são dois, tem 7 lá contra 7, tem mais 7 contra 7, eu estou olhando os dois. Eu entro no momento que eu acho que tem que corrigir, no momento que eu acho que as coisas não estão acontecendo. É assim que eu acho que tem que ser o trabalho. Sim. Tu estás justificando o fato de que daqui a pouco o trabalho é tocado pelo auxiliar, que o técnico principal fica na observação e entra em momentos específicos? Ele, na realidade, o auxiliar segue a orientação do comandante. Tá? Então, por exemplo, eu tive alguns times no mundo. Ancelotti, o Mourinho. Eu agora, em fevereiro, eu estava indo passar uma semana com o Klopp e uma semana com o Guardiola. Organizado, mas aí deu a pandemia. Uhum. E era fácil, é muito pertinho, né? O Alisson tinha conseguido e o Klopp me disse, olha, Falcão, eu fiquei muito feliz. A hora que ele quiser, as portas estão abertas. Do outro lado, o Guardiola é a mesma coisa. Eu ia ver, né? Mas aí caiu a pandemia, seria num período intermediário de Copa dos Campeões, da Liga dos Campeões. Então, assim, eu nessas viagens, o Guardiola se botou dentro do treino. Mourinho também, eu fiquei assistindo, conversando dentro da conversa com os jogadores. Quer dizer, e o Carlos Ancelotti trabalha assim, ele reúne a comissão dele, o médico, antes do treino, quem é que pode treinar, doutor? Isso não pode, que ele não pode. Tá bem, como é que está? Algum problema na parte fisiológica? Tem algum jogador que possa se machucar? Não pode. Então tá, vamos fazer o seguinte, eu quero fazer um trabalho assim. Ele delega para os auxiliares e ele fica em cima. Mas o comando é dele. Quer dizer, mas é assim que... eu não sei se teve alguém que fez uma comissão multidisciplinar primeiro que eu. Eu, quando assumi a seleção, lá em 90, eu montei isso. O fisiologista era o Turíbio, que fez em São Paulo. Eu tinha o Medina na organização, junto com o Gilberto Tim. O Otacílio era meu auxiliar. Nós tínhamos uma comissão multidisciplinar. Alguém que cuidava da parte física, porque nós chegamos na seleção, não tinha nenhum dado do passado. Então, estamos seguindo com o Falcão. Vamos lá, Falcão. Pode seguir. Não, então, e aí, o que aconteceu? E a gente montou isso. E eu não tinha me dado conta, quem me deu conta, quem me disse isso foi o próprio Turíbio, numa entrevista que eu fiz com ele quando eu estava na Fox. O Falcão foi o cara que fez isso. Então, assim, eu não estou trazendo para mim os méritos, eu estou trazendo de que a comissão, que hoje é a coisa muito falada e é justo que se tenha, você tem que ter profissionais que você possa delegar. E eu gosto de delegar. O comando é meu. Mas eu gosto de delegar para profissionais competentes escolhidos por mim, evidentemente. Volta a treinar, Falcão? Tipo assim, início do ano que vem? Olha, Benfica, deixa eu te dizer, eu gosto disso. Eu gosto do que nós estamos fazendo. Eu gosto de rádio, eu gosto de televisão. E eu gosto de futebol, gosto do treino. Tá? Eu gosto... Se bem que na minha casa eu tenho uma literatura de futebol. De livros que eu comprei fora daqui. Porque aqui nós não temos no Brasil. É pequeno. Então, tem livros aqui em 300 cobranças de falta, bola parada. 300. Então, como é que se faz o 4-3-3, como é que marca a dificuldade, tudo que você pode imaginar, diz que é tudo. Mas, há algum tempo, as pessoas começam a me dizer, as pessoas mais chegadas, amigos meus, tu tá caindo de maduro para ser um gerente executivo de futebol. Você tem conhecimento, você tem capacidade, você tem comunicação, a imprensa te respeita, você respeita, trabalha bem nisso. E aí eu comecei a pensar nisso também, assim, vagamente ainda, né? Mas, enfim, eu espero começar a trabalhar rapidamente. Falcão, parece claramente que ficou uma rusga com o Internacional, potencializada nos últimos tempos por uma declaração tua a respeito
do atual, digamos, comando do Internacional, que tu defines como uma dinastia que está ali há 20 anos, sobre uma pergunta a respeito da possibilidade de tu pensar em ser, por exemplo, ali adiante, presidente do Internacional. Esclarece isso aí. Primeiro, ficou a rusga? E segundo, tu mantém realmente essa posição de que existe ali uma dinastia? Bom, Benfica, faltou respeito. Né? Não fala em rusga, fala em respeito. Eles não tiveram respeito, não com quem jogou 17 anos no Internacional. Não com quem levou o nome Internacional para a Europa, que ninguém sabia quem era naquela época, eu sabia que você acompanhou em 1980. Pouco se sabia do futebol gaúcho. Né? Faltou respeito, mas não com o ex-jogador, respeito com o treinador. Tá? Eu acho que ninguém tem que ser segurado pelo histórico no time, tem que ser respeitado. E esse respeito eu não tive, nem em 2011, nem em 2016. Né? 2016 foi o maior escândalo da história do futebol gaúcho, seguramente. Né? Ficar 25 dias tendo o time para treinar 12 horas. Esse é exatamente o tempo que eu tive, né? 12 horas. Jogando domingo, quarto, domingo, não tem como. Então foi falta de respeito. O que eu disse é que não é o comando atual. Eu digo que o Internacional tem, e eu uso a palavra ditadura, de 20 anos, né? Que é o mesmo grupo. Né? E isso significa que as coisas não se modificam. Modificam nomes, né? Mas as coisas seguem uma linha. Evidente que um grupo que comanda há 20 anos teve grandes resultados. Claro. Teve péssimos resultados também. Né? E teve problemas sérios também, que a gente sabe. Então, eu acho, na minha avaliação, que a oposição, não sei que tipo de oposição, não sei, não conheço ninguém da oposição direito, mas eu acho que é o momento de realmente o Internacional dar oxigenada. Mas isso não é só no futebol, isso é de um modo geral, né? Na política, em qualquer lugar. Mas por que tu fala isso? Porque tu pensa na possibilidade de ser presidente do Internacional? Não, eu nem tenho condições de ser presidente. O presidente tem que estar 3 anos no conselho. E eu não sou conselheiro, então não é por isso. Eu penso que o Internacional é um momento de modificação. Veja bem, eu não sei quem são, não conheço nenhum concorrente da oposição. Tá? Eu falo do que eu vejo de uma situação de 20 anos. Repito, coisas boas fizeram, claro, resultados excepcionais, mas também resultados absurdamente ruins, né? Mas não falo da atual gestão, eu falo da gestão de 20 anos, que era rigorosamente a mesma maneira de conduzir o futebol. Por que tu fala que em 2016 foi um escândalo? Claro, o episódio, ele centraliza no fato de que tu ficaste 25 dias como técnico do Internacional, mas tem alguma coisa a mais? Não, em cima disso, quando eu saí, eu tive o cuidado de falar com o preparador físico na época, o Joãozinho. João, me passa, por favor, até porque os caras vão me perguntar, o tempo que o time esteve na minha mão. Não na tua, na preparação física. Né, assim. E ele me passou esses dados. Foram 12 horas de trabalho, no total de 25 dias. Jogamos. Eu peguei o Internacional na quarta-feira de tarde, jogamos contra o Palmeiras. No Beira-Rio, Palmeiras depois acabou sendo, era um time fortíssimo na época. Foi o único jogo que eu tive o William e o Rodrigo Dourado, porque naquela noite eles foram para a seleção olímpica. E aí eu pedi lateral, né, para substituir, não me deram ninguém. Né? Isso foi... Então, depois teve um jogo no domingo, que eu acho que foi para a Ponte Preta. Se voltou contra o Corinthians, também um timaço, o Corinthians na época, né? Ainda com a ideia do Tite. Aí no meio de semana com o Cruzeiro, lá e voltamos domingo com o Fluminense, eu fui demitido na segunda-feira. Isso foi histórico. Tipo assim, Benfica, para você entender, e as pessoas estão nos escutando, você pega um ônibus na rodoviária de Porto Alegre, você desce em Curitiba, o tempo que eu tive para treinar no Internacional. São 12 horas. Agora, o fato, Falcão, de tu, um técnico de futebol, estar há tanto tempo sem treinar, daqui a pouco não justifica lá atrás aquilo que o Internacional fez de te demitir, enxergando que ali havia feito primeiro uma contratação errada? Olha, tem várias situações, né?
Tem vários treinadores que não trabalham tempo, uns porque não querem, outros porque também não vão mais, não pegam qualquer situação, tem outros que pegam qualquer coisa. Eu não pego qualquer coisa, eu prefiro esperar, prefiro, por exemplo, o esporte. O esporte tentou me levar lá muito tempo antes que eu teria ido para lá, né? Mas eu tinha um compromisso com a Fox e não fui. Mas eu comecei a olhar o esporte, eu comecei a acompanhar o esporte e me dei conta que o esporte podia melhorar. E aí fui. E o esporte ficou a 2 pontos da Libertadores. Foi a maior campanha da história do esporte em pontos corridos, né? Até hoje. Isso é dados, inclusive, que o pessoal do esporte me passou. Então, assim, eu sou o cara que me prepara, tá? Me preparar para comentar. Eu normalmente tentava falar com os 2 treinadores antes de comentar o jogo, para saber o que eles estavam pensando. Não queria que eles me dissessem algum segredo, mas falar com os 2. Falei, por exemplo, para te dar uma ideia, Roma e Liverpool, eu falei com o treinador da Roma, tanto que a Globo tinha gentilmente me convidado para trabalhar excepcionalmente como comentarista nesse jogo, e eu falei com o Di Francesco, e ele me disse, vamos fazer isso, vamos jogar assim. Esse eu fazia no início da minha carreira, então eu sempre me preparei para as coisas, sempre, né? Quando ia para a Copa do Mundo trabalhar com a RBS ou com a própria Globo, eu tinha todo o histórico das seleções e dos jogadores que tiveram lesão, que não tiveram lesão. Sim. Como eu me preparei para ser treinador. Só que eu preciso de tempo. Falcão, os técnicos brasileiros estão desatualizados? O Falcão, como técnico, admitiria que está desatualizado na comparação, na relação com técnicos estrangeiros, por exemplo? Olha, eu acho, sabe, que eu defendo, como um dos diretores da Federação Brasileira de Treinadores, eu não defendo a reserva de mercado. Eu defendo competência. Fiz, quando o Eduardo, o Rueda veio trabalhar no Flamengo, eu conversei com ele, seja bem-vindo. Fiz isso depois que o Jorge Jesus, Jorge Jesus jogamos contra, eu estava na seleção brasileira da categoria em Cannes, ele jogava no Sporting de Lisboa, aí lembramos essas conversas, ele esteve aqui jogando com o Internacional, conversei com ele. Eu gosto de gente competente, tá? Então, assim, e se você fez uma pergunta da atualização, eu acho que o europeu, de um modo geral, por ter uma cultura tática, em Portugal tem uma escola de treinadores, na Itália tem uma escola de Coverciano, eu acho que eles estão na nossa frente, tá? De um modo geral, né? Mas acho que também nós temos treinadores aqui preparados, né? Preparados. É evidente que o momento se fala muito de treinador estrangeiro, mas nós também já tivemos estrangeiros aqui que não deram certo. Então, Benfica, eu sou a favor da competência. Só que você tem que dar um tempo, o mesmo tempo para que se possa, e a mesma qualidade para que se possa exercer o seu trabalho de uma maneira que possa dar resultado. Perfeito. Paulo Roberto Falcão, de novo futebol dentro de campo. Qual foi o maior volante que tu viste jogar? Beckenbauer. Por quê? Errava passe, cabeça jogava isso para frente. Isso é uma das grandes críticas que eu faço hoje aos volantes. O jogador de meio campo tem que jogar para frente. O jogador de meio campo tem que dar 2 toques na bola no máximo. O jogador de meio campo não pode dar voltinha para frente. Eu poderia falar em outros. Podia falar em Cerezo, Carpegiani foi um fenômeno. Mas me veio na cabeça o Beckenbauer. Assim como veio, eu te passei a bola. Mas está cheio de volantes que eu gosto, que eu gostei dele. Bom, tá cheio, mas eu gosto de volante que joga para frente. A construção de um movimento ofensivo de um time, e aí eu estou falando sobre o Brasil, porque na Europa, por exemplo, ele começa até atrás, às vezes com o próprio goleiro ou os zagueiros, mas no Brasil, a construção de um movimento ofensivo tem que necessariamente começar pelos volantes? O Milan do Ancelotti tinha dificuldade para sair jogando. Aí o Ancelotti, inteligente como o Carlo Ancelotti, ele trouxe o Pirlo, que era meia mais ofensivo, para primeiro volante. Por quê? Para ter qualidade de saída de bola com o primeiro volante. O que ele fez? Ele trouxe o Pirlo para trás, como primeiro, e colocou Gattuso e Ambrosini, 2 marcadores, um pouco mais na frente. Os 3 na frente, Sidorf, Kaká e Inzaghi. Mas o Pirlo começava. E assim ele começou na Juventus, e assim ele foi o cara que começou na seleção italiana, campeão do mundo. A Alemanha fez a mesma coisa com o Schwarzenegger.
era meio ofensivo, trouxe para primeiro jogador de meio campo para sair com ele. Se você tem zagueiros com qualidade, você não precisa fazer isso. Se os teus zagueiros são muito mais marcadores, mais pegada, e você não tem qualificação para sair jogando, você tem que trazer um volante um pouquinho mais para trás. Então, depende de quem você tem no time, depende das qualidades. O segredo do treinador, é o cara saber identificar como é que ele vai jogar para facilitar a vida dos jogadores em benefício do coletivo do time. A France Football, agora no final do ano, está escolhendo, digamos, em outras palavras, a seleção mundial de todos os tempos. E tu estás colocado ali como um dos volantes a serem votados. Primeiro, como é que tu vê esta situação? E segundo, como é que o Internacional, por exemplo, onde tu te criaste, recebeu essa informação? O que fez o Internacional em relação a isso? Olha, não sei. Internacional, não sei. O que eu sei é do que eu senti, né, em relação a isso. É gratificante demais você estar numa lista, tá, para ser escolhido como os jogadores. Ser lembrado já é maravilhoso, tá? Não vou nem falar de ficar entre os 11, tá? Que vai sair lá em dezembro. Mas lá, anos atrás, nós também, eu fui, juntamente com outros brasileiros, nós fomos para Londres para ser homenageado pela FIFA. Nos 100 anos da FIFA, eles escolheram 100 jogadores mais importantes na visão da FIFA. Então, isso para mim é fantástico estar nessa lista. Tá? Fantástico. E tem muita fera de volante ali. Muita fera. Vamos escolher 2. Enfim, isso mesmo não estando nos 11, Silvio, mesmo já é de muita gratificação estar nessa seleção, ou nessa possível seleção. São 10 goleiros, são 10 laterais direitos, são 10 zagueiros, são 10 laterais esquerdos, são 20 primeiro volante, 20 segundo volante, depois 10 ponta, 10 centroavante e 10 ponta esquerda. Somar tudo isso dá 130 jogadores. São 130 jogadores tirados. Não sei quantos anos nós temos de futebol, certamente mais de 100 anos. Isso é gratificante demais. Isso, estou torcendo, evidentemente, para estar na lista, mas não é o mais importante. Mas quando eu te perguntei sobre o Internacional, tu só dissesse, não sei. Mas transparecia mágoa nisso aí, Falcão. Não tem mágoa nisso, né? Não tem. Por exemplo, da Roma, são 2 só, o Totti e eu. Do São Paulo, tem o Gerson, que jogou no São Paulo, e eu. A Roma eu recebi também já um telegrama valorizando e tal. Mas isso não é, o mais importante não é, assim, o reconhecimento nessas histórias. O mais importante é o reconhecimento, de um modo geral, das pessoas que mexem no futebol. São 170 juízes que vão definir. É muita gente, né, para definir. Mas eu estou muito feliz com essa escolha. Eu quero seguir nessa questão envolvendo o Internacional, porque eu noto realmente um distanciamento teu, que foi tão importante na história do Inter, com o Internacional. Então, objetivamente, eu te pergunto o seguinte, o problema está no Inter ou está no Falcão? O Falcão também é culpado por essa situação? Não, o Falcão não tem culpa nenhuma. O Falcão começou no Internacional com 11 anos, na escolinha. Eu fiz a escolinha, o seu Jorge Funchal, fiz Mirim B, Mirim A, Infantil B, Infantil A, Infantil Juvenil, Juvenil Profissional. E saí daqui com 27 anos, né? E entrou muito dinheiro com a minha venda. Na época, hoje, se você trazer o que custou na época para hoje, eu não devo nada para o Internacional, entendeu? Nada. E assim, eu acho que eu paguei com juros e bônus, tá? Mas tenho, evidentemente, uma relação com o torcedor do Internacional. Isso é o que interessa. As pessoas que comandam o Internacional, comandaram nesses 20 anos, não são importantes. O importante é quem vai lá. E é uma das coisas que eu sempre trabalho com meus jogadores. Qualquer time que eu vá, eu digo assim, gente, eu fui torcedor. Eu sei o que o torcedor quer. Vocês devem também ter sido. Então, a única coisa que tem que pensar é no torcedor que sai de casa 7 da noite, nem janta direito, chega no estádio 9 da noite, o jogo é 9h30, termina 11, vai dormir 1 da manhã, 2 da manhã, às vezes leva o filho menor, no outro dia acorda às 6 que tem que trabalhar. Pense nesse torcedor. O resto não interessa.
Isso eu converso que eu digo sempre. Não interessa o resto. Esse, pelo menos pense nele na hora que você estiver cansado do campo. Pense que sempre dá para dar um pouquinho mais. Isso eu falo do torcedor em geral, tá? E, evidentemente, óbvio, né? Do torcedor do Internacional, claro. Então, o torcedor tem que ser respeitado, né? E o torcedor não quer que você jogue bem. O que ele quer é que você dê tudo dentro do campo. Porque jogar bem ou mal, Benfica, pode acontecer, um dia você não está bem, mas o esforço, a dedicação, você tem que ter. E eles são, na realidade, o motivo de um clube de futebol. Muito bem. O convidado foi Paulo Roberto Falcão. Falcão, muito obrigado. Imagina, obrigado a vocês aí.